Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense para você, tá? Nesse domingão de Páscoa, mas antes não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, clique no gostei, meus amigos. Por favor, nos ajude a continuar crescendo aqui no canal. Hora do Flu, rumo à plaquinha de 100 mil inscritos, né? Vai ser bom quando acontecer. Eu confesso pra você que tá demorando muito, né? Tá demorando demais, mas é isso. Vamos seguir firmes, tá? Mas vamos lá, meus amigos. Eu quero trazer pra você algumas questões, né? Uma notícia que saiu hoje, uma notícia bem interessante, né? Sobre a postura da diretoria do Fluminense, né? Eu acho que é uma postura que a gente já tá pedindo, já tem um tempo, né? Já tem um tempo que a gente pede essa postura. Mas vamos lá, pessoal. Não esquece também de se inscrever, né? Eu acho que eu já falei sobre isso, para você se inscrever no canal Hora do Flu. Ontem a gente teve um lance no jogo que chamou muita atenção. Eu ainda não comentei sobre esse lance, né? Deixei para falar sobre o pós-jogo, que eu achei que o Fluminense fez uma boa partida, mostrou força fora de casa, né? Apesar da entrada do Otávio ter sido uma entrada muito preocupante, né? Falei sobre tudo isso. Mas tenho para dizer que um dos lances que mais chamaram a atenção ontem foi o gol anulado do Fluminense, tá? O Fluminense teve um gol anulado e esse gol, pessoal, fez com que até o Zubeldia, como você pode ver aqui nesse vídeo, né, levantou lá, demonstrou porque ele ficou revoltado, né? Preciso botar o áudio para vocês, né? A gente teve o Zubeldia bem nervoso, né? Deixa eu botar o fone aqui para ouvir. Uma pessoa que não pode utilizar os braços. E a pergunta que deixo acá: ¿qué tiene que hacer el atacante si no puede desplazarse un poquito con los brazos? Si no puede desplazar a la marca con los brazos, ¿qué tiene que marcar el atacante? ¿El atacante cómo tiene que atacar? Así. Como si fuese una persona... Entendeu, pessoal? Assim, a crítica do Zubeldia faz muito sentido, né? Então, você não pode usar os braços para ocupar espaço porque é falta, né? Para quem não viu o lance, eu não posso ficar mostrando o lance do jogo aqui, mas o lance foi um escanteio onde o Ganso bateu bem o escanteio, né? A bola sobra para o Serna, que pega de primeiro, faz um gol lindo, né? Um gol onde colocava o Fluminense à frente do jogo. E nessa teve o lance que o Castilho e o jogador defensor do Coritiba se enroscaram ali, né? E o VAR chamou e marcou a falta do Castilho no lance, anulando o gol do Fluminense. Só que assim, muita gente fala, não, Thiago, mas o Castilho empurrou o jogador da área. Mas, gente, dentro da área, no escanteio, todo mundo tá empurrando todo mundo. Lá ele 1 milhão de vezes. Mas você me entendeu. É um jogo de empurra, um empurra pra cá, outro empurra pra lá, é aquela empurração o tempo inteiro. Então, assim, em todo escanteio, o árbitro vai ter que marcar a falta. Ou, em todo escanteio, o árbitro vai ter que marcar um pênalti. Aí a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: se fosse o contrário, se fosse o lance onde o Castilho tivesse caído, né, e o jogador do Coritiba tivesse empurrado, tu acha que o Klein ele iria no VAR para dar pênalti ao Fluminense? Sejamos honestos. Claro que não. Porque a gente já viu em diversas vezes, em diversos lugares, em diversas ocasiões, lances igual esse, onde tem empurra-empurra dentro da área e o árbitro deixa seguir. Porque é um empurra-empurra, está um querendo o espaço, né? E com isso, pessoal, a gente tem então o Fluminense finalmente indo para cima da CBF. Finalmente isso aqui, ó. Fluminense fará uma representação na CBF por conta do gol anulado de Serna. O presidente Matheus Montenegro irá à sede. Não estou falando que é um representante do Fluminense. Não, estou falando do próprio presidente do Fluminense, cara. Isso aqui é outro peso. É isso aqui que eu cobro. Uma atitude enérgica contra a CBF. Irá à sede da entidade na segunda-feira, né, amanhã, na reunião para falar da arbitragem. Já apurou que o lance causou revolta na diretoria e crítica pela falta de critério, né? Então, realmente, critério não é com Klein. E vamos falar, né? A gente tá falando do Klein, né? O árbitro. Mas, cara, a gente só muda o nome sempre, né? Dessa vez foi o Rodrigo Klein.
Da outra vez é o Klaus. Da outra vez é o Daronco. Entende? É uma arbitragem ruim que precisa ser resolvida. E o Fluminense é o típico de time que vive sendo prejudicado e nunca toma uma atitude dessa. Eu quero uma atitude dessa. Porque quando eles forem apitar contra o Fluminense, vão lembrar, pô, se eu der mole aqui, o presidente amanhã tá lá na sede, reclamando. Então, eu vou fazer o meu melhor aqui. Porque quando o Fluminense não bota pressão na arbitragem. E eu não tô falando o time do Fluminense, não. Eu tô falando a direção, pessoas responsáveis pelo Fluminense, o presidente, tem que ir pra cima da CBF, sim, senhor. Eu gostei da notícia. É isso aqui que eu queria. Ah, Thiago, isso não vai resolver nada. Você pensa que não resolve nada. Você pensa. Quem lembra do Textor falando que ia divulgar não sei o que ia pra cima da CBF, que não sei o que? Tu reparou depois o que a arbitragem fazia com o Botafogo? Era diferente. Tinha respeito ao apitar. No Fluminense hoje, eles apitam contra o Fluminense da maneira que eles querem. Então, Matheus Montenegro vai pessoalmente na sede da entidade, segundo o GE, para queixar do gol colombiano que foi anulado, né? Eu particularmente acho que esse lance é um absurdo, tá? Eu fico me perguntando se aconteceria o contrário, se fosse o caso. Eu fico me perguntando, será que se fosse o caso... aí aqui tem um replay, que eu não sei se consigo mostrar aqui sem tomar um strike e perder o canal, mas a gente tem o Klein indo no VAR. Aí, olha aqui o lance, pessoal. Olha aqui o lance. Olha isso. Pô, Thiagão, ele empurrou. Não, galera. Tá todo mundo aqui, ó, um correndo atrás do outro. Sabe? Lutando por espaço. Se fosse o contrário, eles não dariam pênalti. Olha só. Olha só. Tu entende que se tu olhar o lance, tu vai ver que não necessariamente o Castilho empurra o adversário. Não, ele disputa no corpo. Ele disputa a bola. Ele vai em direção à bola, né? Mas não, pro VAR, olha aqui. Olha aqui. Tu viu? É o tipo de coisa que escolhe apitar, né? Ele escolheu apitar aquilo ali pra não dar gol pro Fluminense, mano. Porque assim como ele, se você olhar, tu vai ver vários outros jogadores, um tendo contato com o outro. E o futebol é um esporte de contato. E outra, eu sinceramente acho revoltante. A maior queixa do clube carioca, conforme já apurou, é a falta de critério, que apitou com empate, né? Fontes ouvidas pela reportagem relataram que o gol anulado do Serna causou revolta, visto que além do Fluminense se sentir prejudicado com uma possível vitória no Couto Pereira, transformaria o clube no líder provisório, e é verdade, o Fluminense perdeu a oportunidade de ser o líder. O lance em questão aconteceu ainda no primeiro tempo aos 16 do jogo. Em escanteio cobrado pela direita, desviou de leve na cabeça, o Maicon, e sobrou pro Serna na segunda trave. O colombiano bateu de chapa, fez o gol, o Klein foi ao VAR para rever e optou em anular, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é, o Fluminense tá querendo disputar o Brasileirão. O Fluminense tá querendo disputar o título. Mas o Fluminense vai ter que ir pra cima da arbitragem. Porque senão, todo lance duvidoso eles dão contra o Fluminense. Vocês podem olhar isso aí. Por quê? Porque sabe que se errar pelo Fluminense não vai ter pressão. Não tem pressão da mídia. Não tem pressão da direção. Agora tem, que o presidente foi lá. Maneiro. Porque se erra contra o Flamengo, ia ser manchete em todos os jornais possíveis da galáxia. O árbitro, o que o árbitro fez, prejudicou o Flamengo. E a mídia ia ficar, Flamengo foi prejudicado, essa arbitragem, como é que é? No grito não, tem até hashtag no grito não. Aí no Fluminense, acontece as coisas, ninguém fala nada. Aí fica eu aqui igual um desesperado, gritando, desesperado. Aí dá a sensação que eu tô falando com a parede, que não tem ninguém ouvindo. Porque essas coisas acontecem com o Fluminense o tempo inteiro. Não foi a primeira vez, não vai ser a última vez, mas o Fluminense precisa se levantar e fazer alguma coisa. O Fluminense, eu não tô falando pra esperar grande mídia, esperar a Rede Globo de televisão, esperar Record, esperar a CBF. Não, o Fluminense tem que lutar. Porque sempre foi nós por nós mesmo. Sempre foi, não tem apoio de ninguém. O único que apoiava a gente era a Unimed, né? Na época, por quê? Porque o Celso era tricolor, o Parreira foi lá, tirou dinheiro do próprio bolso e foi lá, reformou o vestiário. É só os tricolores pelos tricolores.
tu nunca vai ver, né? Então, assim, o Fluminense é prejudicado jogo após jogo e existe um silêncio absurdo. Agora, alô, Matheus Montenegro, te falo um negócio, tá, meu filho? Continua. Prejudicou? Vai de novo. Porque uma hora ou outra, essa arbitragem tem que melhorar. Porque não é possível continuar assim. Mas eu gostei da atitude da presidência. É isso aí, Matheus. Vai pra cima. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Mais uma vez, feliz Páscoa a todos. E a gente segue aqui trazendo as novidades do Fluminense pra você. Beijo no seu coração, fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal.